Nesses tempos desafiadores, precisamos nos reinventar. Investirmos sempre em nós mesmos, para quando o futuro chegar, então vem estudar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e vou dar continuidade ao estudo do PET, Plano de Estudo Tutorado, e quero compartilhar com você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 30 anos que trabalhei como professor de matemática na Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciando a correção das atividades aí do PET, volume 2, semana 1, com o tema Notação Científica da página 27 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades de 1 a 8, semana 1, nono ano do ensino fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de 2021. Já estamos no volume 2, não é mesmo? E antes de iniciar essa videoaula, eu quero aqui deixar o meu abraço à Tainara, da cidade de Presidente Juscelino Kubitschek, onde a gente foi tocar em um encontro de bandas, e eu a conheci, ela toca requinta e diz que assiste minhas videoaulas e gosta muito. Um abraço a você e a todo o povo aí de Juscelino Kubitschek, cidade muito bacana, que nos acolheu muito bem. A primeira videoaula dessa segunda semana aborda um tema muito cobrado aí nas provas do Enem, nos vestibulares, que é notação científica. Mas na verdade, muitos alunos até resolvem vários exercícios sem entender o que é notação científica. Notação científica é uma forma de anotar matematicamente números muito grandes ou muito pequenos sem ocupar muito espaço. Por exemplo, quando você vai trabalhar astrologia, distância entre os planetas, são distâncias enormes. Então, para escrever esses números, eles ficariam gigantescos. Então, a matemática traz essa forma de escrita que simplifica, que abrevia isso. E também com relação aos números muito pequenos, quando está se estudando biologia, os vírus, as bactérias, que são muito pequenos, às vezes isso dá números grandes. Por quê? Porque são números que têm muitas casas após a vírgula. Então vem aí a notação científica, que é uma maneira de simplificar. Porque na verdade a matemática só faz sentido se ela simplificar as coisas. Se ela vier para simplificar, com certeza ela ajuda. Como sempre a matemática ajuda. Infelizmente muitas pessoas, por não compreenderem as propriedades, acham o contrário. Estuda direitinho aí, viu? Então a primeira proposta é o seguinte, agora é com você, escreva os números abaixo em notação científica. O primeiro deles é esse aqui, olha, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então são 5 trilhões. Até para falar esse número é um pouco difícil, porque é grande. E para a gente escrever um número em forma de notação científica, a gente tem que estar atento a duas coisas. Primeiro, devemos deixar um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Todo número escrito em forma de notação científica só tem um algarismo antes da vírgula e esse algarismo tem que ter valor diferente de zero. A segunda dica é que nós devemos multiplicar sempre por uma potência de 10. Todo número escrito em forma de notação científica deve ter um único algarismo antes da vírgula multiplicado por uma potência de 10. 10 elevado a alguma coisa. Então, como descobrir isso? Primeiro, aqui nós temos o 5, né? Que tem valor diferente de 0. Então, a gente coloca ele antes da vírgula e multiplica por 10. Mas 10 elevado a quanto? Veja, vou te dar uma dica aqui que é muito útil para a gente saber quando o expoente é negativo e quando o expoente é positivo. Olha, se o número for muito grande, o expoente vai ser positivo. 3, 6, 9, 12. Então a gente vai colocar 10 elevado a 12ª potência. Lembre-se disso. Se for um número grande, expoente positivo. Agora, se for um número pequeno, por que eu sei que esse número é pequeno? Porque tem 0, ele é menor do que um inteiro. Porque quando é maior que um inteiro, ou é 1, alguma coisa, ou é 2, ou é 1000, ou é 5000, ou é trilhão, né? Sextilhão, setilhão. Então, nesse caso ele é pequeno, porque é 0, alguma coisa. Veja, se ele é pequeno, você conta
3, 6. Então, elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque é um número pequeno. Lembre-se sempre disso. Número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo. Quando eu classifico como pequeno, é aquele que é menor que um inteiro. E o maior que um inteiro eu classifico como grande. Essa regra é batuta. Você usou ela, não tem erro. Número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo. Certinho? Número 3. Olha, são 58 trilhões. Já pensou você escrevendo aí no seu caderno 58 trilhões? É muito mais fácil escrever em forma de notação científica. Deixa um algarismo antes da vírgula, que é o 5, né? E multiplica por uma potência de base 10. Agora elevado a quanto? Veja, se a vírgula estaria aqui após o último algarismo, ela vai viajar até chegar onde? 3, 6, 9, 12, 13 casas que ela viajou, então elevado à 13ª potência, positivo, porque o número é grande. O número 4. Como que eu faço a transformação desse número em notação científica? Como eu disse, sempre deixa um algarismo só antes da vírgula, então vou deixar o 5 aqui. E multiplica por uma potência de base 10. 10 elevado a quanto? Veja que esse número é o quê? Grande ou pequeno? Ele é um número pequeno, porque ele é menor que o inteiro. Nesse número, a vírgula viajou quantas casas? 3, 6, para chegar depois do 5, então é elevado a menos 6. Se você pegar essa regra, meu amigo, minha amiga, não tem erro. Número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo. Pequeno, menor que 1. Grande, maior que 1. Agora é com você. Agora já vamos fazer o contrário. Efetue as multiplicações abaixo utilizando notação científica. Primeiro, tem aqui esse número, né, que 1000, milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhões, né, multiplicado por esse outro número pequenininho. Vou transformar aqui em notação científica. 4,0 vezes 10. Agora a vírgula estaria aqui, olha. Quando não tem vírgula, a vírgula está após o último algarismo. Então, 3, 6, 9, 12. A vírgula viajou 12 casas. Nesse caso, é um número pequeno. Tem vírgula aqui, é menor que 1, né? Então, 1 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas que a vírgula viaja para chegar depois do 1? 3, 6, 7 casinhas. Negativo esse 7, porque é um número pequenino, né? E agora é multiplicar esses dois números. A gente vai multiplicar 4 por 1, que continua 4 mesmo, e potências de mesma base. Para a gente multiplicar, a gente faz o quê? A gente conserva essa base e, no caso aqui, 12 menos 7, 5. Então, 4,0 vezes 10 elevado à quinta potência, que é a solução dessa multiplicação aqui, certinho? A número 6 pede para a gente multiplicar esse número aqui, né, que são 70 milhões, por esse número aqui, que são 15 milésimos. 70 milhões, 7,0, como sempre, um algarismo antes da vírgula, isso aqui é toda hora, vezes 10 elevado a alguma coisa. A vírgula estaria aqui e viajou quantas casas? 3, 6, 7 casinhas, então é elevado à 7ª. Já esse número é um número pequeno, porque ele tem vírgula. Então, vezes 1,5 multiplicado por 10 elevado a quanto? Quantas casinhas que a vírgula viaja para chegar entre o 1 e o 5? 1, 2, então elevado a menos 2. Agora eu preciso multiplicar os números que estão aqui sem ser potência de 10, que é 7 vezes 1,5, 7 vezes 5, 35, eu elevo 3, 7 vezes 1, 7, 3, 10. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então deu 10,5 vezes 10 elevado a quanto? Potência de 10. A gente conserva a base e opera com os expoentes. 7 menos 2, 5. Porém, como eu disse no inicinho da videoaula, para se escrever em forma de potência de 10, a gente tem que deixar uma única casa antes da vírgula. E aqui nós temos duas, então nós vamos deslocar essa vírgula para a esquerda até chegar depois do 1. Com isso, o expoente aumenta para 6, porque era elevado à quinta, nós deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, ele ficou elevado à sexta, certinho? O 7 diz o seguinte, que é para a gente multiplicar aqui 4.620.000 por 5 milésimos.
4,62 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula viaja quantas casinhas? 3, 6. Então é elevado a sexta. Vezes 10 elevado a quanto? Aqui, 5 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula viaja 1, 2, 3 casinhas. Então, elevado a menos 3. Como eu disse, número pequeno, expoente negativo. Número grande, expoente positivo. E agora, eu vou multiplicar 4,62 por 5, né? Posso pôr 5,0. 0 vezes qualquer coisa é 0 mesmo. Agora, os 5 vezes 2, 10, elevei 1. 5 vezes 6, 31. 31, elevo 3. 5 vezes 4, 20. E 3, 23. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Coloco a vírgula aqui. 23,100. Ou 23,1 é a mesma coisa, porque zeros após a vírgula não influem nem contribuem. Então, vezes 10 elevado a quanto? 6 menos 3, 3, 10 elevado ao cubo. Porém, como eu disse, notação científica tem que deixar apenas um algarismo antes da vírgula. Então, vou deixar só o 2, né? E a vírgula deslocou-se uma casa para a esquerda. Então, o expoente, que era 3, passa a ser 4. Beleza? Atividade número 8, ela é bem grande, né? Veja que, como eu disse, notação científica existe para simplificar. Olha o tamanho desse número e a gente vai reduzi-lo. Então, primeiro, deixa-se um algarismo antes da vírgula, multiplica-se por uma potência de 10. 10 elevado a quanto? Veja que a vírgula aqui deslocou quantas casinhas para chegar depois do 6? 3, 6, 9, 12, 13 casinhas. Então, menos 13. Isso multiplicado por 1,25, porque a gente deixa só uma casa antes da vírgula e multiplica por uma potência de 10. Mas essa vírgula, para ela chegar entre 1 e o 2, ela deslocou-se quantas casas? 1, 2. Então é elevado a menos 2, porque é um número pequeno, ele tem vírgula, né? Efetuando as operações aí, 6 vezes 1,25, 6 vezes 5, 30, eu elevo 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15, eu elevo 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Uma casa, duas casas, uma casa, duas casas. Então, 7,50 ou 7,5 é a mesma coisa. Vezes 10 elevado a quanto? Se você tem 10 elevado a menos 13 multiplicado por 10 elevado a menos 2, vai dar 10 elevado a menos 15, certo? Então, assim eu encerro essa videoaula te convidando para assistir a próxima, que já está prontinha, feita especialmente para você. Basta clicar aqui no canto superior direito e assistir. Se inscreva no canal do vovô! Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e peço a você que, se tiver gostado, compartilhe aí com seus colegas. Afinal, compartilhar conhecimento é muito bom. Pelo menos eu adoro. Sucesso aí para você nos seus estudos. A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.